Deixa eu trazer um outro destaque. Há quase 3 meses da eleição presidencial, o governo já se prepara para enfrentar uma nova onda de investigações da Polícia Federal sobre o envolvimento de aliados de Lula com Daniel Worcaro e o caso Master, que deve, claro, atingir integrantes do Planalto e homens de confiança do petista. Após a operação contra o líder do governo, Jacques Wagner, interlocutores do Executivo receberam informações de que políticos e até ministros e ex-ministros de Estado deverão ser os próximos alvos, especialmente os que estão ligados à chamada República da Bahia, local onde possivelmente nasceu esse esquema do Banco Master. Tanto o governo quanto o PT tentam blindar Lula e evitar que o petista seja associado ao caso Master e a Daniel Worcaro, e planejam retomar as ofensivas contra Flávio Bolsonaro para empurrar esse escândalo para a oposição. Chamar o Bruno Musa, o Musa acompanha desde o princípio o caso do Banco Master, e ele trouxe para a gente também lá no início das discussões, das primeiras operações, essas informações, esses indicativos de que conectariam o caso do Banco Master à cúpula do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Informações indicam, viu, Musa, as sinalizações que revelam que as próximas operações vão mirar figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, especialmente aqueles que atuam no estado da Bahia. Ou seja, muitas novidades virão, Bruno Musa. Primeiro já foi, né? Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas ele já foi citado e, obviamente, acabou de deixar o cargo importante que ele tinha ali como líder do governo, né? Então, outros nomes provavelmente virão. Você mencionou que a gente citou isso desde lá de trás, mas não precisava nenhum tipo de genialidade, uma vez que, ao analisar ali as principais operações do Banco Master, se não a principal, uma delas, ou talvez a que abriu a porta para que o banco se tornasse o que tornou, foi a operação de crédito cesta. Crédito cesta era aquela operação que, até pasmem, existia um mercado estatal na Bahia de alimentos, e esse mercado, depois, quando ele foi privatizado, ele foi evoluindo, se tornou ali o crédito cesta, que é um mercado de crédito, de cartão de crédito consignado para os servidores ali na Bahia. Esse mercado cresceu muito, porque, obviamente, é algo de baixo risco, então essa compra dessas carteiras, ela significava um baixo risco para o balanço do banco e um fluxo muito grande de capital. Mas, como bem sabe, o governo do PT, ele é um governo que está na Bahia há muito tempo nas suas administrações. Consequentemente, era bem provável, dada todas as ligações que começaram a aparecer, que hoje se tornaram totalmente públicas, ali, quando isso apareceu e começaram a aparecer essas figuras importantes da política brasileira, claramente o crédito cesta era uma fonte importante de receita para o Banco Master e de captação de servidores públicos. E ao captar servidor público, você começa a pensar, será que houve, portanto, algum tipo de licitação às claras? Você vai procurar? Não necessariamente. Como é que, então, um banco que era pouco representativo no sistema financeiro nacional passou a ter uma representatividade muito grande, não apenas no Fundo Garantidor de Crédito, mas dentro do governo da Bahia, onde, salvo engano, ele era quase que monopolista nesse setor de cartão de crédito consignado dos funcionários, dos servidores públicos da Bahia. Então, você vai juntando uma coisa com a outra, qualquer político de vários espectros começaram a ser citados. Era questão de tempo de que isso aparecesse dentro do governo do PT, se o andamento das investigações continuasse como de fato continuaram. Claro, o governo tem o PT, tem a máquina na mão. Ao ter a máquina na mão, talvez tenha demorado até estrategicamente para chegar nele, talvez até mais próximo das eleições, para acender ainda mais essa fogueira toda, próximo aos meses que antecedem aqui o processo eleitoral brasileiro. Mas não me parece nenhum tipo de surpresa. Agora, claramente gera algum tipo de ansiedade ou curiosidade. Quais serão os próximos? Ansiedade e curiosidade para nós, porque quem está lá dentro envolvido provavelmente já sabe quais serão as próximas peças, o que dá tempo deles tentarem ir blindando e jogando essa peça de xadrez. Agora, se a bomba for realmente muito grande, como o que pode acontecer, aí talvez se torne até mesmo insustentável. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Quando se fala em blindagem, Beraldo, as pessoas que falam em ações que podem ser interpretadas como blindagem, isso tem um teto, né? Tem um limite.
porque algumas coisas são impossíveis de serem escondidas, como, por exemplo, o que aconteceu com Jacques Wagner. Você consegue projetar o que pode acontecer e até onde vai esse exercício de blindar, proteger alguém? Peniato, assim, me preocupa muito o uso, a transformação da polícia, da honrada Polícia Federal do Brasil, num instrumento do governo e que ela é manipulada, cerceada, para que atenda às necessidades, às vontades, os desejos do atual governo. E isso é gravíssimo, isso é um problema muito sério. E quando a gente observa tudo que está sendo revelado, e eu já dei esses exemplos aqui no passado, mas me falta realmente uma investigação que não fique apenas na revisão de conversas de WhatsApp, mas que a partir da revisão de conversas no WhatsApp possa encontrar elementos contundentes que demonstrem quem recebeu dinheiro, quem usou o cargo para favorecer o Daniel Worcaro, o Augusto Lima, o Banco Master, quem está envolvido na negociação do seu poder, do seu cargo, para vender benefícios, vender proteção, vender privilégios para o empresário. O crime está aí. Eu, até em relação ao Jacques Wagner, e o Bruno Musa relatou aqui muito bem, né? O Dava também falou, quer dizer, isso começa, a grande operação do Banco Master começa na Bahia. Ela seria inviável, não teria essa história se não tivesse acontecido a incorporação do Credit Sexta ao Banco Master. E esse Credit Sexta foi repassado para uma pessoa. Na sequência deste repasse, dessa privatização do Credit Sexta, ao que consta, houve a aprovação de uma lei estadual que ampliava o limite de endividamento dos funcionários públicos, então, obviamente, houve um favorecimento, e depois isso se combina com o Banco Master e os escândalos todos que a gente vem falando. Mas, assim, cadê a comprovação da retribuição do dinheiro? Porque isso tem que ter, não é possível. A investigação vai ficar nesse achismo, e aí depois tem essa estratégia de, olha, eu estou achando, então eu vou lá fazer a busca e apreensão, me desculpa. Se pegar o celular de qualquer pessoa, você pode encontrar conversas ali que, tiradas de contexto, podem dizer qualquer coisa. Isso não é investigação. Investigação é uma coisa completamente diferente. Então eu sinto falta disso. E me parece que isso não está acontecendo por falta de liberdade daqueles que estão responsáveis por essa investigação. O que nós... de informação do que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, que para mim é o mais grave. O presidente da República se encontrou fora da agenda, ou seja, era uma conversa de amigos, era uma conversa informal, e numa dessas reuniões, ele orientou Daniel Worcaro a não vender o seu banco, a não aceitar uma proposta que Worcaro tinha recebido para que o negócio com o BRB fosse consolidado. Isso é uma interferência direta do presidente da República nesse esquema todo, nesse escândalo. Como é que isso vai passando assim? Como se não tivesse acontecido. Como é que se mantém o diretor-geral da Polícia Federal depois dele ter degustado 3 milhões de reais em uísque em Londres com Daniel Worcaro? Eu bato nessa tecla todos os dias porque parece que só eu que estou indignado, estou vendo isso e estou me perguntando como é que esse cara continua como diretor-geral da Polícia Federal. Olha o que aconteceu com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal quando os poderosos resolveram dizer que ele usou das suas de artimanhas para poder dificultar o trânsito de ônibus na Bahia, em Maranhão, sei lá onde. Pô, o sujeito foi desgraçado. Acabou. Silvinei Vaz, se não me engano, está preso, inclusive. Aí, nesse caso, que é evidente... O cara estava lá,
tomou uísque de 3 milhões de reais. Mas está tudo bem, não tem problema. Ele é um cara apto, moralmente apto, e ele não tem interesse, na visão dessas pessoas, para continuar conduzindo a Polícia Federal do Brasil e interferindo nessas investigações. Então, Caniato, assim, eu vou enlouquecer, porque eu não consigo compreender a lógica, e não é estratégia, é patifaria. É patifaria, é isso que a gente está vendo. Não é que não, tem uma estratégia, porque lá na frente vai pegar todo mundo. Não vai! Não vai, isso é uma armação para nos fazer de idiotas. Para nos lembrar que nós, como brasileiros, se a gente tem vergonha na cara, a gente tem que todo dia acordar cedo, colocar o nosso nariz de palhaço e sair para trabalhar, para enfrentar esse Brasil do absurdo. Está tudo absolutamente errado. Mas eles ficam fazendo essa cara de paisagem, querendo encenar que estão fazendo alguma coisa. É revoltante, Caniato. Pois é, o Beraldo sempre menciona o evento de Londres, mas poderiam citar outros eventos, né? E muitos consideram, Mota, que esses eventos e a participação ou a proximidade de Daniel Workar com essas figuras, isso por si só já compromete completamente a investigação. E você é sempre muito cético com a investigação, embora muita gente diga, não, mas eles vão chegar aos autores, não, é preciso aguardar, estão chegando lá, enfim, novas revelações serão divulgadas em breve. Você tem sempre um pé atrás, né, Mota? Você ultimamente, inclusive, tem externado esse seu descontentamento com o avanço das investigações. Você acha que haverá poucas revelações em relação a esse caso? Caniato, eu já tenho uma certa idade, como eu acho que dá para ver pela minha imagem. Eu morava nos Estados Unidos quando estourou o escândalo do governo Collor. Eu me lembro de brasileiros dizendo: dessa vez o Brasil vai mudar. Agora nenhum político vai ter mais coragem de ser corrupto nesse país. Eu me lembro quando Fernando Henrique Cardoso passou a faixa presidencial para o seu sucessor. Eu me lembro do sentimento da maioria das pessoas. Era um sentimento de esperança, de que o país tinha finalmente entrado nos eixos e de que agora tudo seria diferente. E de lá para cá, eu só vi o país em quase tudo piorar. Por isso eu sempre dou às pessoas o conselho: não espere nada dos políticos, não espere nada do governo, não espere nada do Estado. Cuide da sua própria vida. Não fique se queixando da falta de políticas públicas no Brasil, porque nunca haverá políticas públicas no Brasil voltadas para o cidadão. A função do cidadão na cabeça dessas pessoas é comparecer para votar a cada 2 anos, para legitimar tudo isso que está acontecendo e pagar impostos cada vez mais altos. Então, a minha esperança de que o sistema tome qualquer ação contra ele próprio é nenhuma. Eu acho que existe a chance, sim, de acontecer alguma mudança. Mas essa mudança tem que ser total, completa. Ela tem que afastar todos os responsáveis por esse mecanismo perverso que tomou conta do Brasil e cujo maior crime é roubar a esperança da gente. Todo pai, toda mãe que tem o mínimo de consciência hoje no Brasil começa cedo a preparar os seus filhos para ir embora daqui. Aprendam inglês, aprendam uma profissão que vocês possam exercer em outro país, porque a cada dia as notícias são piores e a hipocrisia e o cinismo de quem está no poder é cada vez maior. Não existe mais nenhuma preocupação em disfarçar nada. Ora, um juiz não pode julgar uma causa na qual ele tem interesse, mas vai julgar sim e pronto, acabou.
E não vai julgar uma vez só, não. É 2, 3, 4, 5. O juiz não pode comentar sobre casos nos quais ele está envolvido no julgamento, mas comenta sim. E acabou, dá entrevista, faz discurso político. Um governo dedicado a se eternizar no poder com medidas populistas que nós sabemos vão destruir o futuro desse país, promovendo conflitos entre grupos, entre pessoas. Esse é o resumo da história do Brasil. Como é que, diante disso, eu posso acreditar que uma investigação que já, né, de formas indiretas, e a gente nem sabe muito bem como, detectou o envolvimento das mais altas autoridades desse país, como é que eu posso acreditar que isso vai dar em alguma coisa? Pois é, deixa eu chamar o Dávila também para avaliar essa informação e a projeção de que muito em breve as investigações vão avançar e devem mirar figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, sobretudo no estado da Bahia, mas também tem a desconfiança de muitos de que setores poderiam atuar para blindar principalmente a presidência da República e figuras importantes do Partido dos Trabalhadores. Mas de que maneira isso aconteceria, Dávila? Estamos muito próximos ao período eleitoral. Naturalmente, a imprensa se debruça para monitorar os movimentos e qualquer indício de instrumentalização da Polícia Federal, isso certamente seria identificado, ou não? Você tocou no ponto correto, Canhato. Essa investigação não tem como finalidade desvendar esse que é o maior escândalo financeiro do país e punir as pessoas devidamente de acordo com a lei. Esse escândalo e essa investigação tem uma única finalidade de jogar tempero e pimenta nessa disputa eleitoral. Portanto, a repercussão é eleitoral. Não tem nada a ver com esclarecer, aprimorar o sistema, punir os culpados. Pelo contrário, a entrevista recente do ministro Gilmar Mendes mostra claramente que há hoje uma manobra, não é mais velada, é aberta para melar o caso, para sepultar o caso, como o Supremo Tribunal Federal já fez com a Operação Lava Jato. Então, é muito triste ver o Brasil, mais uma vez, desperdiçando um escândalo para melhorar as instituições, para aprimorar as leis, para trazer aquilo o que todos nós esperamos, um Brasil mais previsível, confiável. Nada disso está em jogo nesta investigação. É apenas confete para trazer mais tensão ou talvez um pouco mais de frio na barriga para alguns candidatos em alguns momentos nos quais essas revelações serão feitas. Ou seja, é uma investigação que tem repercussão unicamente eleitoral e não melhorar a qualidade das instituições, porque elas já foram capturadas por essas corporações que perderam completamente o pudor, como bem lembrou o Mota, o Musa mesmo e o Beraldo. Ou seja, no momento que o presidente da Câmara acha que não tem nenhum problema, um empréstimozinho de mais de 20 milhões de reais para a cunhada, no momento que o líder do governo é pego no escândalo e ainda demora alguns dias para largar o cargo, no momento que o juiz declara abertamente que ele pode julgar um caso no qual ele é vítima, realmente nós perdemos todos os parâmetros que trazem confiança e previsibilidade na democracia. Portanto, Canhato, eu também concordo com os meus colegas, essas investigações não trarão benefício algum para a sociedade, trarão apenas mais maremoto eleitoral. Deixa eu lembrar a nossa audiência e passar para o Bruno Musa. Musa, não faz tanto tempo assim, a gente colocou uma manifestação do ministro André Mendonça revelando que ele ou alguma pessoa que trabalha no gabinete dele, chegou a receber uma proposta de um advogado de Daniel Vorcaro, fazendo uma proposta de uma delação seletiva, né, em que seriam revelados alguns episódios ou algumas pessoas com envolvimento no caso do Banco Master, outras seriam poupadas. Não há informação de quem seria poupado.
muitos acabaram, por óbvio, fazendo palpitando e entendendo que talvez fossem figuras ligadas ao judiciário. Mas, além da tal delação seletiva, você acha que a gente está acompanhando um processo que nos leva a crer, no futuro, que estamos diante de uma investigação seletiva também? Porque vocês sempre mencionam esses episódios, a festa ou o evento que foi promovido por Daniel Vorcaro em Londres. Poxa, nesse evento tinha essas figuras que representam essas instituições. Poxa, essas instituições têm alguma relação com a investigação em curso. Você acha que para o grande público, para a população, aqueles que acompanham o noticiário, entendem que, bom, é para valer essa investigação, ou também dá para dizer que em algum momento essa também é uma investigação seletiva? Infelizmente, a maneira padrão no Brasil são seletivas, né? Todas elas são seletivas, digamos, por natureza, e as que não são, aí a gente pode comemorar, mas infelizmente são cada vez mais raras. Ainda mais se tratando de uma operação tão grande como essa, envolvendo nomes tão importantes e montantes tão exorbitantes. Os principais meios de comunicação colocam que, inclusive, Daniel Vorcaro está procurando um novo advogado para tentar uma terceira delação. Veja só, imagina, se num país sério isso poderia ser permitido. Cada vez mais essa delação vai perdendo valor, afinal de contas as coisas começam a ser divulgadas e, de novo, cada vez mais sobra menos coisa que pode impactar e ter um diferencial importante na condução dessas investigações. Isso num país sério. Agora, aqui nós temos uma grande briga para ver se as forças envolvidas nos nomes citados, que comandam boa parte das instituições brasileiras como um todo, eles terão mais forças do que um número maior de pessoas talvez desorganizados para uma minoria organizada, mais uma vez se sobressair sobre o todo. E aí, nesse caso, que é basicamente o que sempre acontece, uma minoria organizada da burocracia, uma minoria frente à população total, de uma maioria desorganizada, acabamos tendo nós que engolirmos a seco e muitas vezes, em grande parte, para não dizer todas, financiar todo esse escárnio que vem acontecendo debaixo de nossos olhos. Não precisa um ministro dizer que há uma delação seletiva. A leitura básica nos jornais que antecederam todo esse processo de delação já expunha essa obviedade. Agora, fica mais impactante ainda, e é de suma relevância, quando o ministro André Mendonça, que até o momento tem conduzido tudo isso de maneira técnica, ele expõe isso para o Brasil como um todo, ainda numa discussão com o Gilmar Mendes, em que o Gilmar, sim, foi, em alguma forma, citado nesse processo. Então, tudo isso expõe essa fragilidade das instituições, onde uma minoria parece querer fazer avançar. E uma maioria com grande poder aqui se transforma, talvez, em protagonistas disso tudo. Essa é a grande briga, no meu entender. E aí, em algum momento, é o que eu sempre venho falando, por natureza, por default, digamos assim, no Brasil tudo vira pizza. Mas em algum momento o copo vai enchendo. E já são anos e anos e anos. Saiu uma matéria hoje num jornal americano falando por que os jovens brasileiros abandonaram a esquerda. Numa série de depoimentos de brasileiros que disseram que, ao longo da vida, pessoas de 30, 35 anos votaram historicamente pela esquerda e que nessa vez, pelo menos as pessoas da matéria, iriam votar por alguém da direita, da centro-direita, chame como quiser, e não mais ao presidente Lula. E grande parte dos debates que lá se colocam, uma matéria extensa e interessante, fala sobre a economia e a criminalidade, que são dois aí, por dizer, calcanhares de Aquiles da própria esquerda. Então, tudo isso coloca uma situação onde esse copo pode ir enchendo e o brasileiro teve um processo que vai aguentando. Se esse será o escândalo que vai mostrar o copo transbordando, eu não sei. Se não for, eu acho que está mais próximo. E não pela moralidade, mas talvez porque a economia ela pode ser aquela bala de prata em que mostra, ora, enquanto a corrupção e a nossa vida está sendo tocada razoavelmente, ok, vamos tocando. Mas quando a situação aperta no supermercado da minha casa e a corrupção é tão explícita, aí talvez seja o sinal de que o copo realmente encheu.